A paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Sabe qual é a fúria do diabo? A fúria do diabo é que as pessoas não passem a crer na palavra de Deus. A fúria do inimigo da nossa alma é a causa dele não querer que o povo creia na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder para curar. A palavra de Deus, ela tem poder para libertar. A palavra de Deus tem poder para salvar. A palavra de Deus tem poder para transformar. O inimigo, ele não quer que as pessoas creiam na palavra de Deus. Por isso que o inimigo, ele vem lançando os seus projetos sobre a humanidade. Sempre com as astúcias dele, querendo interter as pessoas, afastando elas da palavra de Deus. Entretenimento, tecnologia, ocupação, preocupação nos dia a dia. Certa vez eu estava pregando a palavra de Deus dentro do ônibus. Preguei a palavra de Deus com autoridade e ousadia. Toda honra e toda glória é dada a Deus. Porque somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Somos dependentes do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Sem a presença de Deus em nossas vidas, nós perecemos. Não somos nada. Se Deus der um sopro, nós já éramos. Então eu pregando a palavra de Deus dentro do ônibus e de repente eu olhei para fora assim. Eu vi a preocupação das pessoas para cima e para baixo com as coisas desta vida. Eu olhando assim, eu digo, meu Deus, eu na mente, meu Deus, as pessoas estão preocupadas com as coisas desse mundo. A preocupação das coisas deste mundo fazendo nos afastar da palavra de Deus. Olha o versículo que estava vindo na minha mente quando eu estava vendo o povo passar para cá e para lá. Eu vou ficar parando o vídeo para não ficar tão grande. Olha o versículo que estava vindo na minha mente. Esse versículo se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 27. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Esse versículo veio na minha mente. As pessoas não têm nem uma hora sequer com atenção à palavra de Deus, devido às preocupações que o mundo nos proporciona para não chegarmos a ter um entendimento das Escrituras, para não chegarmos a crer nas Escrituras. E nisso, meus irmãos, o ônibus andando, eu vendo aquelas pessoas para cima e para baixo, preocupada com as coisas dessa vida, eu me deparo com Satanás. Satanás, ele aparenta ser um saci, pretinho, com a barba bem baixinha, cabelo bem baixinho, de short vermelho, sem camisa, descalço, como se ele estivesse perambulando pelo mundo.
o short vermelho, parecia um saci. E ele estava assim, no pé de árvore. Ele estava olhando para mim. Eu dentro do ônibus, quando eu olhei que ele me viu, o semblante dele descaiu e ele fez isso, ó. Ele curvou a cabeça. Ele curvou a cabeça para mim. E eu dentro do ônibus, eu levantei a mão e disse: "Tá repreendido, Satanás!" As pessoas tudinho olharam para mim assim dentro do ônibus. Aí eu falei para as pessoas: "Acabei de ver Satanás. Ele curvou a cabeça para mim quando ele me olhou." Só que quem está no espírito tem um entendimento. É algo tremendo, né, meus irmãos? A palavra que eu quero trazer para vocês aqui, nesta manhã abençoada, na presença do nosso Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, do primeiro versículo ao versículo 15. Que Deus possa nos capacitar, em nome de Jesus, nesta meditação da palavra. Que esta palavra ela possa ser alimento sobre a tua alma e que esta semente venha a ser plantada em teu coração e ela possa germinar, frutificando sobre o teu corpo, avivando o Espírito de Deus sobre a sua vida. Amém? A palavra de Deus diz assim: primeiramente, eu quero explicar algo aqui que muitas pessoas não sabem. Pessoas idosas, as senhoras, os senhores que são católicos, talvez não tenha nem capacidade, talvez não tenha capacidade de alguém chegar até vós para falar da palavra. Porque existem muitos católicos que são ignorantes. A maior parte da minha família são católicos. Eu estava hoje em oração e eu falando com Deus em espírito. E é o que eu estou querendo dizer para você. Satanás ele não quer que ninguém creia na palavra. Satanás ele cegou o entendimento das pessoas, levantando falsas doutrinas. Então, quando se torna uma pessoa evangélica dentro da casa, que ela tem o conhecimento da verdade, é uma luta espiritual para ela resgatar a sua família para a luz. Porque a mente deles estão caracterizada. Estão distorcida a mente deles. Mas a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se você está com Cristo, você tudo pode, porque aquele que nos fortalece é Cristo Jesus. Então eu quero falar para vocês ter um entendimento sobre a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão é um sinal que Deus deu ao povo. Deus usou o seu servo Moisés como um instrumento para retirar o povo do sofrimento, do cativeiro de Faraó. Então Deus disse: Moisés, circuncisa o meu povo. Isso será um sinal entre mim e vós, para que o meu povo não se envolva com as nações ao redor. Era uma marca. Eles cortavam o prepúcio do órgão genital. Amém, meu irmão?
Amém, minha irmã? Eu estou procurando explicar a vocês da melhor forma que eu posso. Sou sétima série, mal sei ler. Existem palavras que às vezes eu fico pensando assim, o que é isso que está querendo me dizer? Eu comprei um dicionário aqui bíblico para procurar, para poder ter um entendimento. Minha Bíblia é toda rabiscada, só eu ter um entendimento do que... Então isso foi um sinal que Deus deu para o seu povo. Se encontra lá em Gênesis, capítulo 17. Vamos ler o versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então, isso foi um sinal que Deus deu ao seu povo. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver no livro de Josué, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 9. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué: fazer facas de pedra e circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, havia morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que sairá estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceram no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito havia circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso por não obedecerem à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra, que por sobre juramento prometerá aos seus pais, que nos daria terra em que mana leite e mel. E em seu lugar, porém, pôs seus filhos. A estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os havia circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no acampamento, até que se sarassem. Então disse o Senhor a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Então Deus, ele usou Josué para circuncidar o povo, mas todos os homens de guerra que saíram do Egito não estavam circuncidados. Eles não deram crédito à palavra de Deus. E todos eles pereceram, todos eles morreram. Agora aqueles que foram nascidos quando saíram do Egito, eles foram circuncidados. Moisés circuncidou. Era pedra. A faca era pedra. Puxava e... Eita glória!
isso foi anulado. Não existe mais circuncisão. O sangue do Cordeiro nos libertou deste sofrimento. O sangue do Cordeiro nos libertou desta aliança. E a incircuncisão nos dias de hoje é a impureza do nosso coração. Mas o sangue de Cristo nos liberta. Amém, meus irmãos? Estou querendo explicar isso para vocês, para mim poder explicar melhor. Mateus. E a incircuncisão, isso que eu expliquei do sinal foi circuncidar. A incircuncisão significa os povos que estavam ao volta do povo de Deus, que eram adoradores de imagens, de escultura, feitas pela mão de um homem pecador. Eu sou um homem falho, cheio de defeito. Não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Somos todos por iguais aos olhos de Deus. Não existe ninguém melhor que ninguém. Aos olhos humanos, temos esse preconceito. Amém, meus irmãos? Aos olhos humanos, vemos fulano que tem os bens materiais mais do que ciclano. Sobre aquela parábola que Deus falou do rico e do pobre. Amém, meus irmãos? O rico tinha de tudo. O rico poderia alimentar o pobre Lázaro que estava sentado à porta da sua casa. Amém, meus irmãos? Não se apega ao dinheiro. Não seja avarento. Amém, meus irmãos? Deus, Ele quer salvar os ricos também. O jovem rico, certa vez, falou com Cristo o que poderia fazer para chegar no reino de Deus. Deus deu explicações a eles. E ele disse, de tudo isso eu tenho feito. Mas o Senhor disse, vende tudo o que tem e dá aos pobres. É algo difícil, mas o que Cristo quis dizer é algo espiritual. Que você não fosse apegado aos bens e procurasse ser bem visto aos olhos de Deus. Deixasse um legado. Certa vez eu estava num velório e eu ali vendo aquela pessoa, eu intercedo aqui, meus irmãos. Eu no velório olhando aquele caixão, os filhos chegando, beijando, e eu na mente, Senhor, tenha misericórdia desta alma. Essa senhorinha foi uma mulher sofredora, trabalhou muito para sustentar seus filhos. Todos nós temos defeito, mas também temos as nossas qualidades. Então eu pude ter uma interpretação que quando nós fazemos as coisas boas aqui na face da terra, que deixamos o sentimento nos corações das pessoas, no dia do nosso velório, aquele sentimento, aleluia, ele é sondado, ele é resgatado como uma testemunha no dia do nosso juízo. O que eu estou falando para você é o que aconteceu comigo naquele exato momento que eu estava vendo aquele velório. Amém, meus irmãos? Então, faça as coisas boas que agradam a Deus e que deixe sentimento nos corações das pessoas. Amém? Aleluia! Eu pude ver isso no livro de Eclesiastes. Eu vou ler para vocês aqui. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Melhor é a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há um luto
do que ir à casa onde há banquete, pois ali vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Você está triste? Você está triste, com um sentimento de tristeza. Deus, como Ele é do alto, Ele vem, Ele sonda primeiro a sua mente, onde os desígnios do coração, ele sobe e se apoia na nossa mente. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, que é melhor você ir para um velório do que você ir para uma festa onde há banquetes, risos, vontades da carne. É melhor a boa fama do que o precioso unguento. Você está deixando lembranças boas, sentimentos bons no coração das pessoas, porque esse sentimento ele vai ser resgatado no dia da sua partida. Esse sentimento ele vai servir como testemunha. Aleluia! Nós somos testemunhas de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pregar algo aqui para vocês. Pregar não, porque eu não sou pregador. Tudo que eu aprendo da palavra de Deus, eu repasso para vocês, para que vocês também possam ter um entendimento. Amém? Mas vamos lá, já expliquei sobre a circuncisão, já expliquei sobre a incircuncisão. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 15. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Quem são os gentios? Somos nós. Os gentios são um povo não judeu, gregos, nações e estrangeiros. São povos separados da nação de Jerusalém, dos judeus, nação escolhida por Deus. Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Miqueias não, meus irmãos, perdão. Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Deus ele fala para todas as nações, para todo mundo. Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Aleluia! Então, todos nós somos de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário representou para todos nós. Aleluia! Bendito seja Deus. Nós somos ovelha de um aprisco separado do povo escolhido. O povo escolhido foi os judeus, mas passamos a ser ovelha de um aprisco separado. Hoje representamos filhos de um Pai só. Amém? Se encontra lá em João, capítulo 10, versículo 16. Vamos ver. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco.
a mim me convém congregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um único rebanho e um só pastor. Nosso pastor é Cristo Jesus. Aleluia. Continuando. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com eles os que eram judeus seguidores de Jesus, dizendo: entraste na casa de homem incircunciso e comeste com ele? Os judeus seguidores de Cristo discutiam com Pedro, porque Pedro entrou na casa de um homem que era um soldado romano. Um homem que era centurião. Aleluia! Glória a Deus! Nessa época estava tendo uma grande perseguição contra o povo de Deus. Tinham matado Estevão, o povo estava pregando a palavra com ousadia, mas eles estavam com medo dos soldados romanos. Os soldados romanos não tinham comunhão com Deus. Eram contra a pregação de Cristo. Por isso que a igreja não se envolvia, não se aproximavam dos soldados. Aleluia! Então Pedro começou a contar ordenadamente, dizendo: estava eu orando na cidade de Jope, quando tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, e vi um objeto como um grande lençol que descia do céu, que vinha até perto de mim. Pedro estava orando na cidade de Jope e de repente ele teve um arrebatamento de sentidos, onde descia do céu um grande lençol até perto dele. E fixando os olhos, viu animais da terra, quadrúpedes, selvagens, répteis e aves do céu. Estava sobre cima do lençol. Ouviu também uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Eu, porém, respondi: de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor. Nunca em minha boca entrou coisa alguma impura ou imunda. A voz, porém, me respondeu do céu pela segunda vez: não chames tu impuro ao que Deus purificou. Aleluia! O sangue de Cristo nos purifica. Bendito seja o teu santo nome. Louvado seja, exaltado o teu santo nome, Senhor. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e versículo 35. Deus deu ao entendimento ao apóstolo Pedro que ele não faz acepção de pessoas. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que aquele que, em qualquer ação, o temem e faz o que é justo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 10. Aconteceu isso por 3 vezes, e então tudo voltou a recolher-se ao céu. Na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, que me foram enviados da Cesareia. Olha só,
3 homens pararam na porta onde Pedro estava, em oração, em Jope, nessa casa. Assim que a revelação foi terminada, esses 3 homens pararam na porta da casa de Pedro. Disse o Espírito que fosse com ele. O Espírito Santo de Deus falou para Pedro: vá com eles. Aleluia! E nada duvidasse. Também 6 homens, 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem. E que homem era esse? O soldado romano, conhecido como Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Cornélio teve uma visão do anjo de Deus. E o anjo falou para Cornélio: envia homens a Jope à procura de Simão Pedro, que está na casa de fulano, fulano e fulano. Por isso que os homens foram à procura de Pedro. Continuando. E ele nos contou como viram em pé um anjo em sua casa. Quando Pedro entrou com os soldados à casa de Cornélio e os 6 irmãos que tinham com ele, Cornélio o recebeu e contou a ele como foi que tinha visto a visão. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 13. E ele nos contou como viram em pé um anjo em sua casa, o qual disse, enviei homens a Jope a mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua família. E que te dirás as palavras pelas quais tu serás salvo, tu e toda a tua família, toda a tua casa. Quando comecei a falar sobre eles, o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, quando comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Então, quando Paulo começou a pregar a palavra, a falar da palavra, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Aleluia! O Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. A palavra libertou não só Cornélio, como toda a família e os parentes próximos a ele. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 24 ao versículo 29. No dia seguinte, chegaram a Cesareia. Quem foi que chegou a Cesareia? Pedro, com os 6 discípulos, judeus seguidores de Cristo. Cornélio estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo e, ajoelhando-se aos seus pés,
o adorou. A adoração tem que ser a Deus. Todo louvor, toda honra e toda glória é dada a Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós não somos melhor, nenhum e nem outro. Nem eu sou melhor que você, nem você é melhor que eu. Amém? Às vezes eu estou adorando a Deus dentro da congregação e o inimigo lançando mente. Lançando palavras como se eu estivesse sondando a mente das pessoas. Tá entendendo? Aí o Senhor, enche essas pessoas também da tua presença, para que elas possam te adorar também. Porque às vezes a gente adora a Deus, mas às vezes tem pessoas que se incomodam, fica até falando mal na mente, sabia? Aí eu oro por elas, eu peço a Deus para encher elas também da presença dele, envolver na graça. Envolver na graça. Pedro, porém, levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem como a tu. Como a ti, né? Levanta-te, que eu também sou homem como tu. Porque Pedro, nós não podemos receber adorações de homens, de ninguém. Toda honra, toda glória é de Deus. Você viu o que é que aconteceu com Herodes? Herodes sentado num trono, querendo ser Deus, sendo adorado pelo povo, não deu glória a Deus. O anjo do Senhor foi lá e louvor, honra e glória é de Deus. Não somos nada. Toda honra e toda glória é de Deus. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se havia se ajuntado. Disse-lhes: vós bem sabes, disse-lhes, Pedro disse, né, para Cornélio e para todos: vós bem sabes que não é permitido um judeu se ajuntasse ou aproximasse de estrangeiros. Deus, porém, me mostrou-me que a nenhum homem devo considerar comum ou imundo. Olha só a revelação. Aleluia. Pelo que, sendo chamado, vim sem contrariar. Pergunto: por que razão mandastes me chamar? Por que razão mandastes me chamar? Pedro falou para Cornélio. E todos que estavam ali presentes ouviam. Aleluia. Em João 8, versículo 32, a palavra de Deus nos diz: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus. Cornélio passou a explicar a Pedro o que tinha acontecido, sobre a visão do anjo. Então Pedro teve o entendimento que era necessário levar a palavra. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço Eu já falei esse versículo, mas eu vou repetir. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável
aquele que em qualquer nação o temem e o faz justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esteve o Senhor de todos, e este é o Senhor de todos. Essas palavras, vós bem sabeis, foi pregada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Esse mataram pendurado no madeiro. Esse o mataram pendurado no madeiro. Aí a gente vai lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Este que mataram pendurado no madeiro era filho do Eterno. O sacrifício que estava sobre ele nos trouxe a paz, nos trouxe a salvação. Pedro estava falando aqui para Cornélio. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deus os ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenará, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Os discípulos comeram e beberam com Jesus após a ressurreição. Cristo ainda passou 40 dias com os discípulos. Aleluia! Cristo, desde esses tempos para cá, ele permanece no meio de nós. Aleluia! O Espírito Santo que foi enviado por ele, o Consolador, ele habita dentro de nós. O nosso corpo é morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele não há testemunha. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. Desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Está vendo como é importante ouvir a palavra de Deus? Conhecendo a verdade, você é liberto. Ouvindo a palavra de Deus, você é liberto. Ativa a sua fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e é ouvir a palavra de Deus. Foram cheios do Espírito Santo ao ouvir a palavra de Deus. Eles creram. Aleluia! Desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os judeus, seguidores de Jesus, aqueles 6 judeus que foram com Pedro, que tinham vindo
com Pedro, maravilharam-se. Eu pensei que era visto, mas era vindo. Os judeus, seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aleluia! Glória a Deus! Pois ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejas batizado? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com eles por alguns dias. Eles receberam o Espírito Santo de Deus sem ter se batizado. Eles ainda não eram batizados nas águas, mas por ouvir a palavra, por eles ter crido na palavra, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E após veio o batismo. Após receber o Espírito Santo de Deus, veio o batismo. Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos gostaram de ser alimentados com o pão da vida, com a água viva. Esse pão e a água é a palavra de Deus que alimenta a alma que habita dentro deste corpo, dentro desta matéria. Então lhe pediram que ficasse com eles por mais alguns dias. Os irmãos ouviram a palavra, gostaram porque se alimentaram e pediram para que Pedro e os 6 discípulos judeus de Cristo ficassem com eles por mais alguns dias. Aleluia! Que coisa linda! Que coisa linda! A palavra de Deus, ela é maravilhosa, maravilhosa. Aleluia! A palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus, ela nos santifica. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está distante do caminho do Senhor, que se afastou da presença de Deus, cometeu algum erro, algum pecado, todos nós somos falhos, mas o sangue de Jesus, ele nos comprou, ele nos libertou. Peça perdão, confesse a Deus em seu quarto os seus erros, suas falhas. Deus vai te perdoar. Comece do zero, comece tudo de novo, orando, jejuando, se afastando de pessoas que não têm a mesma fé. Se afaste de repórteres, de novela, de filmes. Se afaste de tudo que não tem crescimento espiritual sobre a sua vida. Se esforce a poder andar nos caminhos do Senhor. Diga para Deus, Senhor, eu quero ter um conhecimento. Eu quero te conhecer. Senhor, me ensina a andar nas tuas veredas. Trilha os meus passos nos teus caminhos, na tua reta justiça. Resplandece a tua luz sobre a minha vida. Eu não quero andar em pecados, eu não quero andar em erros. Me ajuda a agradar os teus olhos. A tua palavra diz que o meu corpo é morada e habitação do teu Espírito. Faz morada em mim, firma os meus pés sobre a rocha, porque a rocha é Cristo Jesus. E eu sei que eu firmado em Cristo as tribulações vêm, as tempestades, as chuvas transbordam os rios, mas eu ficarei inabalável. Aleluia, glória a Deus. Confesse, diga para Deus os pecados que você tem cometido. Aleluia.
Em Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 e 11, a palavra de Deus diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! Como diz as Escrituras, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Aleluia! Como diz as Escrituras, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus ele vai passar a te observar. Deus ele vai passar a observar a tua comunhão. E o Espírito de Deus vai passar a habitar dentro de vós. A partir do momento que você se ajoelhar no quarto, que vir do seu coração o arrependimento e você passar a confessar seus pecados e a aceitar Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador, você receberá um selo. Esse é o selo da promessa. É o selo do Espírito Santo. Você vai estar selado com o Espírito Santo de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 13. E também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, aleluia, tendo nele crido, aleluia, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. O que o inimigo da nossa alma quer é que você não creia, mas de hoje por diante você creu nas Escrituras. Você viu esse vídeo e você creu nas Escrituras. Você vai comprar uma Bíblia, aleluia. Você vai posicionar suas mãos sobre a Bíblia e vai dizer: Senhor, a partir de hoje essa vai ser a minha arma. Me capacita nas Escrituras. Me ensina a meditar nas Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Revela os enigmas, as chaves, as parábolas de crescimento espiritual. Eu sou um soldado de Cristo. Estou aqui para batalhar contra as forças das trevas. Aleluia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Senhor. Me capacita. Aleluia. A sua Bíblia é sua arma. A arma de um evangélico, a arma de um cristão é a Bíblia, é a oração, é o jejum, é cantar louvores, glorificar a Deus. Louve ao Senhor todos os que têm fôlego de vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que você é precioso aos olhos de Deus. Existe uma promessa na vida de todos nós. Não deixe a promessa escapar das suas mãos. Não deixe a promessa escapar sobre a sua mão como água que não consegue pegar e ela se escorre entre os dedos. Segure a sua promessa. Você que está vivendo uma vida pecaminosa, vendendo drogas, matando, roubando, se prostituindo, confessa teus erros a Deus. Você é um soldado de Cristo, você é precioso aos olhos de Deus. Deus já provou o amor dele por nós.
entregando o seu filho. Aleluia! Deus já provou o amor dele por nós, entregando o seu filho. Glória a Deus! Aleluia! Romanos capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Deus vai fazer cobrança. A única solução é o sangue de Cristo. A única solução é Cristo Jesus sobre nossas vidas. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã. Você é um escolhido do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Capacita, Senhor. Liberta esta alma. Liberta esta alma, Senhor. Faz a tua obra na vida dela. Torna esta mulher, Senhor, uma missionária da tua palavra, uma evangelista, para sair aos 4 cantos do mundo pregando a tua palavra. Coloca, Senhor, sobre os pés dela, meu Pai. Aleluia, os teus calçados, Senhor, para pregar a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Toda honra, toda glória é dada a ti. Bendito seja o teu santo nome. Que essas palavras elas possam ser plantadas em teu coração e possa germinar essa semente. Que ela dê fruto e que produza de 100 a 70 e de 70 para 30 por 1. E que você possa proclamar a palavra de Deus com ousadia, com autoridade. Não só sobre a tua família, mas para aqueles que estão ao teu redor. Que o Espírito Santo de Deus possa te encher. Que Ele possa te capacitar para que você possa andar nos caminhos retos da justiça do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Reflita nessa música, nesse hino. Reflita. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome. Capacita essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Brota um desejo no coração dela, em querer te conhecer, é folha e pó, em querer orar. o que não serve Cria pra dentro usar, do coração dela um desejo vagueia só, em orar, e você não vive um desejo só. imenso de orar. Você é vaso de valor. Você é valoroso. Você é valoroso aos olhos de Deus. Quem já nasceu tem que entender Aleluia. que já venceu, Louvado seja teve o direito de crescer. Engrandecido seja o teu santo nome. Aconteceu, Toda honra, isso toda glória eu já é sei de cor. que eu diminua e que tu cresças. Você é Que eu diminua e que tu vaso de apareças. valor. Sou dependente de ti. Te agradeço por tudo. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim
que já foi vaso está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado. Eu prefiro insistir que o olheiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você não é folha. Você não é folha. Você não é folha. Você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim E já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. você é alguém no coração de Deus. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa te capacitar nos caminhos retos da justiça dele. Vamos se preparar, vamos se fortalecer, porque está próximo um dos maiores eventos que o mundo nunca ouviu, nunca viu, está para acontecer. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós iremos voltar para nossa casa, para o nosso lar. Aleluia! Glória a Deus. Se prepara, igreja. Se prepara para subir. Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Fica com Deus, para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus, o Nazareno. A paz de Cristo.